Vamos começar uma sequência aí de 4 aulas, falando um pouquinho da técnica de nado, dos 4 estilos. Começando aí pelo nado crawl, pelo nado livre. Mas antes de falar propriamente da técnica de nado crawl, eu vou passar um pouquinho para vocês do que do meu ponto de vista sobre a técnica, né? Para mim, o componente principal na natação é a técnica, é a forma de nadar, a busca incansável pela eficiência de nado, pela evolução, né? Mesmo é, em alto nível, a gente pode e deve sempre buscar uma evolução técnica, porque essa é sempre o caminho mais certo para nadar mais rápido. Muitas vezes a gente fica preocupado em dar mais treino, dar mais musculação, dar mais isso, quando na verdade o que realmente é efetivo é o incremento e a melhora da técnica. Você não precisa nem ficar mais forte, basta você aprender a usar mais a força que você tem. Você não precisa nem treinar mais, basta você conseguir tirar mais do treino que você já tem. Isso quem faz é a técnica. Então, através dessas próximas 4 aulas, eu vou passar um pouquinho do que eu acredito ser o parâmetro ideal para cada um dos nados. Assim como treinamento não é uma linha única, né? Tem várias frentes de treinamento, várias formas de se trabalhar, várias metodologias. A técnica, ela também se encontra um pouco nisso, porque ela esbarra sempre no fator individual, né? No tamanho do atleta, no peso do atleta, no comprimento de braço do atleta, na densidade do atleta. Então não adianta a gente pegar a técnica de um e querer simplesmente colocar em outro. Isso aí não existe, isso aí não dá certo. Falar, não, eu quero que meu atleta nade igual o Guilherme. Só se seu atleta for uma cópia dele, né? Mesmo se fossem gêmeos, talvez não tivessem a mesma performance, porque existem muitas coisas subjetivas e individuais que determinam a performance e a eficiência de um nado. O que a gente precisa entender é que a gente tem na formação que ensinar os atletas da melhor forma possível, ensinar eles a nadar os 4 nados, ensinar ele a bater a perna dos 4 nados, ensinar ele a fazer o movimento dos 4 nados, para que eles consigam desenvolver todas as habilidades que eles precisam dentro da água, né? A técnica ela é muito determinada também pela habilidade que o atleta tem dentro da água. Isso vai desde propriocepção, sensibilidade, coordenação, própria potência, força. Muitas vezes a gente quer incrementar e melhorar a técnica de nado de um atleta que a gente não consegue fazer porque ele não tem força ainda para suportar aquela alavanca, aquela articulação dentro do movimento. Então, a gente precisa entender a realidade do atleta, entender o ponto que o atleta está para inserir determinados aspectos técnicos. Com relação ao nado livre, nado de crawl, para mim, 4 são os pontos chaves, né? Posição do corpo, que é a mais importante para mim, a braçada, a respiração e a pernada. E por fim, a gente vai ver que diante disso a gente tem uma variação de tipos de nado aí diante de cada prova, né? Mas a posição do corpo é o ponto de equilíbrio do nado, tá? Aí, como referência, tá uma tomada, não está muito clara, do Sun Yang. Peraí que eu botei para dentro aqui. Do Sun Yang, que para mim hoje é o atleta nadador melhor tecnicamente na natação mundial. É o Boa cara noite que... a todos. Boa noite, Alder. É o atleta que nada com mais economia, é o atleta que nada com mais eficiência, é o atleta que consegue ser capaz de muitas coisas dentro de uma prova, principalmente pela técnica dele. Então, quando a gente fala de posição do corpo, tá? A gente se preocupa com o máximo alinhamento possível que a gente possa ter dentro d'água, para que o fluxo de água, como vocês veem nessas 2 fotos, ele passe pelo corpo do atleta com o menor arrasto possível, freando o menor possível o atleta. Então,
quando a gente pensa em ensinar, em melhorar a técnica de nado, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa avaliar a posição do corpo do atleta. Geralmente, a grande maioria dos defeitos, assim dizendo, dos erros técnicos no nado crawl, está na cabeça. Porque a cabeça um pouco mais elevada, a cabeça sem encaixar, sem estar alinhada, né? É o que eu falo, a nuca precisa estar alongada. A nuca, quando ela está flexionada, ali, o pescoço flexionado, olhando um pouco para frente, aquilo contribui diretamente para que o corpo todo afunde. Eu faço um exercício com os atletas de flutuar, né? E num determinado momento, no primeiro momento, eu ensino eles o errado. Eu falo, olha, fica com a cabeça olhando para frente e tenta flutuar. Eles percebem o quanto o corpo afunda. Basta alinhar a cabeça que o quadril sobe. Então, a cabeça tem uma condição determinante no nado, tá? Na posição do corpo. Então, ela precisa estar sempre alinhada. Veja aí essa foto do Sun Yang, veja ali a foto do Yannick Agnel, tá? Como ela está alinhada e o corpo também acompanhando esse alinhamento. A partir daí, a gente vai gerar uma estabilidade maior, que é outro fator determinante. E isso impacta muito no core, né? A gente precisa. Por que o atleta nadador precisa tanto trabalhar core? Exatamente porque ele é determinante na estabilidade. Ele está ali, ele precisa estar ativado durante todo o nado, para que ele mantenha, tá, o corpo estável, para que a gente faça tanto a propulsão de braço como a propulsão de perna com estabilidade. Se não tivermos estáveis nesse momento, a gente vai dissipar a força aplicada e não vai gerar a propulsão desejada. Então, vocês veem, né, quanto mais alinhado, quanto mais estável dentro da água, mais fácil é a propulsão de gerar o deslocamento. Muitas vezes o atleta gasta uma força danada dissipando a energia ao invés de usar ela num deslocamento para frente. E isso é fruto da falta de estabilidade. O core é determinante. Quantas vezes ali no final de prova você vê o atleta afundar o quadril, perder técnica? Isso necessariamente passa por uma perda de estabilidade, a fragilidade, a fraqueza do core. Então, o nadador precisa ter o core bem forte. E, por fim, tá? A perna, né, alinhada também. Ela é uma continuidade do tronco, tá? Ela bem esticada, para quê? Para minimizar o arrasto. Não adianta a gente estar com a perna muito flexionada, a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, ela mais flexionada e ela fazendo um arrasto. Ela precisa estar bem alinhada, a ponta do pé bem alinhada. E eu acho que a gente ensina a terminologia de forma errada, porque a pernada é pé, né? A gente ensina a perna para o atleta, mas o componente primordial da pernada é o pé. Então, ele precisa muito dessa extensão, estar em ponta ali, né, para que ele trabalhe e contribua pelo alinhamento do corpo como um todo. Segundo componente, tá, que a gente vai falar é a braçada. E aí começa a vir um pouquinho de diferença. Por quê? Porque muitas coisas incidem, né, numa braçada, desde uma mobilidade articular no ombro, para que o atleta consiga fazer uma alavanca, né, muito no início da braçada. A prova do atleta, você vê ali essa foto aqui da direita, é o Bruno Fratos, ele fazendo uma pegada mais reta e mais funda, né? Aqui o Sun Yang com o cotovelo bem flexionado, aqui à esquerda o Paltrinieri já no meio, no miolo da braçada para o final, ela até um pouco para dentro, né? Aqui embaixo a gente vê o Sun Yang ali, o Tai Park em dois momentos, né? Um iniciando a braçada e outro já finalizando. A importância da mão apontar para o fundo durante a braçada, né? Embaixo aqui o Mac Horton também, com o cotovelo bem alto, a mão apontando para o fundo. Então, existem várias maneiras, né, do atleta fazer a braçada, mas todas elas passam pela busca da eficiência e elas esbarram na individualidade de cada um.
Óbvio, se eu fosse ensinar meus atletas, todos meus alunos, eu ensinaria cotovelo alto desde o início. Só que vão ter aqueles que vão aprender facilmente, tem aqueles que vão ter dificuldade de aprender, tem aqueles que vão aprender e vão se lesionar, porque tem uma mobilidade menor na cápsula do cotovelo, do ombro ali, e vão ter lesão de ombro exatamente por sacrificar demais o início da braçada com o cotovelo alto. Então, a gente precisa entender que qual é o certo e qual é o errado, tá? O certo é a gente ter uma propulsão. O errado é não ter a propulsão. Agora, se o cotovelo está alto no início, se o cotovelo não está tão alto, a gente precisa entender o porquê disso antes de intervir ou antes de realmente querer mudar só porque não é aquilo que a gente acha certo ou que a gente não gosta. Então, eu divido a braçada, né, assim, na minha visão, em algumas fases. Né? Primeira é a entrada da braçada. A preocupação da gente entrar com a braçada sempre com o braço esticado, tá? E com a mão firme. A profundidade vai ser determinada pela característica do atleta. Aqui à direita, a primeira foto, a gente tem o Caleb Dressel, tá? Que é um nadador de provas de velocidade. E ele nada, como a gente mostrou ali o Bruno, com a braçada mais reta e mais funda, né? Mas sim com o cotovelo alto. Esse é um fator importante, né? Mesmo que a gente entre com a braçada um pouco mais funda ou um pouco mais rasa, como o Sun Yang nada com uma frequência mais baixa, uma extensão maior da braçada, um comprimento maior e o cotovelo mais alto, mas a importância que a gente tenha, né, o cotovelo alto, seja na braçada mais funda ou seja na braçada mais rasa. Tá? A posição da mão, como a gente falou, apontando para o fundo, mesmo aqui o Gregório. Tá? Aí a gente vai falar, pô, mas imagina se ele melhorasse isso. Isso aí eu coloquei essa foto de propósito porque eu conheço ele, conheço o ex-treinador dele, e ele já me disse isso, que foram feitos testes de eficiência, que ele tem muito mais eficiência com a braçada dessa forma do que trabalhando com esse cotovelo um pouco mais para cima e a mão um pouco mais para o fundo. Então, é um atleta campeão olímpico, um atleta recordista mundial, e ele não tem um padrão de técnica que a gente diga. A gente pode até dizer que ele nada é errado, mas o que é certo e o que é errado? Né? O que é certo é o que gera propulsão e o que é errado é o que não gera propulsão. É isso que a gente tem que entender. Não que, porque o cotovelo está assim, está certo. Né? E é o que a gente vê muito, é a crítica mal fundamentada. O cara, não, mas o cara nada errado. Falo, nada errado, mas ele tem performance. O que adianta o cara nadar todo engessadinho, todo bonitinho e não conseguir, se aquilo ali não gera adaptação nenhuma para ele, só porque é dito certo? Então, eu olho dessa forma. Tá? Com relação a continuando a falar da mão, né? A gente entrar com a mão bem firme, tá? Cotovelo alto, tá? Seja ela funda ou rasa, e acelerar a braçada em direção ao final. Então, não adianta entrar com a braçada rápida e terminar lenta. Você tem que entrar com a braçada forte, firme, apoiada e acelerar ela para o final da braçada, e não o contrário. A gente vê isso muito, são erros muito comuns, o atleta querer acelerar a braçada no apoio. Não, o apoio é apoio e a parte médio final da braçada que vem a aceleração. E utilizar muito o ombro, tá? Utilizar muito o ombro, por quê? No retorno da braçada. O ombro é que vai fazer o movimento de final de entrada da braçada. Muita gente fala que a recuperação vai e ela vai sozinha. Não, o ombro tem um papel extremamente importante na finalização da braçada, da entrada da braçada, tá? Então, eu até coloquei fora de ordem. Então, a posição da mão e a aceleração da mão e a importância da finalização. Aí é que eu digo um outro ponto. Mas a mão, o braço tem que sair esticadinho lá atrás. Não necessariamente. Se o atleta não tem força ainda para fazer a finalização toda, a mão vai sair raspando a coxa, ou seja, ele vai fazer o movimento todo, mas ele não vai empurrar água. Então, o que eu gosto de dizer é
que enquanto o atleta está empurrando a água, ele tem que procurar empurrar sempre, né, um espaço maior embaixo d'água. Mas não necessariamente precisa finalizar forte se aquilo não for adaptável a ele, se aquilo não for algo que ele tenha condição de fazer com eficiência, ok? E aí a utilização do ombro na finalização, no retorno da braçada para entrar e começar o ciclo seguinte. Vamos lá. Respiração, tá? Um dos pontos mais críticos da braçada, né, e do nado crawl é a respiração. Por quê? Porque ela é capaz de coordenar ou descoordenar o nado. A posição da cabeça, o momento da respiração, ele é extremamente determinante para que você tenha, inclusive, uma boa posição do corpo. Se você respirar no momento errado, se você respirar e não retornar a cabeça de forma suave no ponto certo dela, ela vai gerar um aumento de arrasto. Ela vai afundar o teu quadril, ela vai fazer com que a sua perna tenha que aumentar muito a amplitude dela, flexionar demais a perna, isso tudo devido à posição errada da cabeça na respiração. Então, a gente vê aí 3 nadadores, né? Sun Yang, Yannick Agnel e Gregório Paltrinieri. Todos alinhados, o corpo extremamente alinhado, a cabeça extremamente alinhada. Tá? E são 3 nados completamente diferentes. Então, eles têm isso em comum. O nado, a braçada no meio